Saudamos a todos em nome de Jesus para mais um estudo profundo da Palavra de Deus. Nesta tarde vamos estudar a respeito de um tema importantíssimo e muito interessante. Quando Jesus e os discípulos passavam por uma aldeia a caminho de Jerusalém, isso está em Lucas capítulo 13, alguém perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Uma pergunta. Senhor, são poucos os que se salvam? E Jesus então responde a essa pergunta. Vamos analisar a resposta de Jesus e adentrar-nos um pouco mais nesse estudo, na Bíblia e no Espírito de Profecia. Será que são poucos os que se salvam? A ideia de preparar esse tema me veio quando eu me defrontei com uma citação de Ellen White. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 293, parágrafo 3. Ela diz assim: a palavra de Deus claramente nos afirma que poucos serão salvos. A citação segue, mas antes de continuar a citação, vamos tratar de digerir o que está escrito aqui. Quando eu li que a palavra de Deus claramente nos afirma que poucos serão salvos, eu pensei, bom, se a palavra de Deus claramente afirma, deve estar em muitos lugares da Bíblia, em muitos textos bíblicos. Então eu comecei a procurar. E encontrei um número de citações de textos onde dizem que realmente não muitos serão salvos. Lucas capítulo 13. Vamos ler a pergunta novamente e a resposta de Jesus, para começar. Vamos começar desde o versículo 22 ao 30, de Lucas 13. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Impressionante a resposta de Jesus, né? Impressionante. Vamos ressaltar alguns pontos. Muitos procurarão entrar pela porta estreita e não poderão. Olha que impressionante. Ao longo do tempo vamos entender por que muitas pessoas procurarão entrar pela porta estreita e não poderão passar. Outro ponto interessante é que a porta vai se fechar. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, que porta vai se fechar? A porta da graça. Muitos vão dizer: Senhor, abre-nos a porta. E ele vai dizer: não conheço vocês, não sei de onde sois. Depois no final ele acrescenta ainda mais: apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade, o pecado. Podemos ter uma ideia do que se tratava Jesus, do pecado. Tinham problemas as pessoas no seu caráter, na sua vida. Essa questão de últimos serão primeiros e primeiros serão últimos, o que significa isso? Os últimos serão aqueles que na última hora da história deste mundo aceitarão a salvação. Esses são os últimos, serão primeiros porque serão salvos. Os primeiros, nós que estamos nessa mensagem há 20, 30, 40, 50 anos da mensagem adventista, muitos não serão salvos. Serão últimos. Isso que significa? Alguns últimos que aceitarem na última hora serão primeiros, serão salvos. E alguns primeiros que estão há muito tempo na mensagem adventista serão últimos, não serão salvos. Então, assim depende do último estado da pessoa. Se um justo praticou a iniquidade e abandonou a verdade e a fé, se perderá.
E se uma pessoa ímpia, na última hora, aceita Jesus, confessa seus pecados, é perdoado, se salvará. Então, é bem assim que funciona. Do Oriente e do Ocidente, Mateus 8, de 10 a 12. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Está se referindo ao centurião romano. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quem são os filhos do reino? A quem Jesus estava falando? Ao povo de Israel. O povo de Israel era o povo de Deus no tempo de Jesus. Quem são os filhos do reino hoje? Somos nós, a igreja remanescente, filhos do reino. Será terrível quando muitos virem Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus, e todos os profetas, e pessoas que virão de todos os lados na última hora, e eles do lado de fora. Por isso a importância da preparação, do exame do coração. Caminho estreito. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Eu acho que não precisa muita explicação. O caminho largo é aquele que permite tudo. Prazeres, riquezas, gozos, pecados, festas, mundanismo, etc. O caminho estreito é o caminho da privação, o caminho do sacrifício por amor a Cristo e às almas que estão a perecer. Esse é o caminho estreito. E uma certa vez, Jesus ainda acrescentou: o que perde a sua vida, salva-la-á, mas o que quer ganhar a sua vida, a perderá. Porque muita gente diz: ah, você é cristão, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, está perdendo a tua vida, tem que gozar a vida. Exatamente, aquele que goza, que quer aproveitar a vida, perderá a sua vida eternamente. Agora, aquele que se sacrifica por Cristo e pela salvação dos outros, esse achará a vida eterna. Os trabalhadores na vinha, Mateus 20, 16. Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vê que vez tras vez a Bíblia diz que são poucos os escolhidos, poucos os que são salvos. Aqui novamente está a expressão: os últimos serão primeiros, haverá últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Já vimos o que significa isso. Agora, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Temos que entender esta expressão. Quem são os chamados? Os chamados somos nós que aceitamos o chamado do Evangelho e fazemos parte da Igreja de Cristo. Não somos os escolhidos, somos os chamados. Se uma pessoa aceitou o chamado, se batizou na igreja remanescente, ele é uma pessoa que foi chamada. Todos nós somos chamados. Escolhido será o final, depois do juízo investigador, quando Jesus vai escolher realmente aqueles fiéis, depois de um exame minucioso, e vai selar essas pessoas com o selo do Deus vivo. Esses são os escolhidos. Escolhido não é que Deus vai escolher, ele vai respeitar a escolha de cada um individualmente e vai reconhecer a nossa decisão e a nossa vitória. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos são chamados a ser membros das igrejas. Hoje existe igrejas adventistas de 4.000 membros, 7.000 membros. Quando estudávamos em São Paulo teologia, a igreja mesmo do colégio adventista tinha 2.000 membros. Tinha uma igreja para 2.000 pessoas sentadas, para começar. Saindo fora do campus, na parte mais de baixo, havia uma igreja adventista com 7.000 membros. Tinha que fazer 2 ou 3 cultos para dar conta. Na parte de cima do campus havia outra igreja adventista com 4.000 membros. Quantidade de igreja. Muita gente adventista. Muitos chamados. Poucos escolhidos. Dessa multidão de adventistas que tem no mundo, quanto? 20 milhões ou mais? Poucos serão os que terão o caráter de Cristo finalmente e poderão ser selados com o selo do Deus vivo. A festa de bodas, Mateus 22, 11 a 14. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial
e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Novamente, o exame do rei, quando o rei vem para examinar os convidados, representa o juiz investigativo. As vestes nupciais representam a justiça de Cristo, o caráter de Cristo. Ter a justiça de Cristo e ter o caráter de Cristo estampado na minha vida é uma e a mesma coisa. Quando o rei examina os convidados, os chamados, vai ver que poucos têm a veste nupcial. Não são muitos, não são todos. É um número, e não é um número grande. Outro versículo. Parábola da rede. Mateus 13, 47 a 50. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. E é bem assim. Quando se faz uma campanha evangelística, se lança a rede. E até nós usamos essa expressão, lançar a rede numa cidade, fazer uma campanha evangelística, grande campanha. No final se batizam 50, 60, 100 pessoas. Os peixes são os chamados. Depois vão começar, Deus vai, em determinado momento, o juiz investigativo vai começar a examinar os peixes. Esse aqui é bom, vamos guardar. Esse é ruim, bota fora. O exame, a separação. Quer dizer, não é todos os que são chamados que serão escolhidos. No nosso canal existem vários temas interessantes. O selamento, que mostra as condições para receber o selamento de Deus. Quem poderá ser salvo? Lucas 18, 25 a 27. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que o ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Impressionante essa expressão de Jesus. A história do camelo. Muitos querem dar uma explicação que não é a explicação correta. Não é o que Jesus quis dizer. Muitos dizem que tinha uma porta em Jerusalém pequenininha, então o camelo só podia entrar se abaixasse um pouco e rastejava e passava esta porta um pouco com dificuldade, mas passava. Não é isso que está falando. Lucas aqui está mencionando, Lucas era médico, e a agulha que ela fala aqui é uma agulha de cirurgia. Uma agulha de cirurgia. A palavra se refere a isto, é uma agulha, realmente uma agulha. Assim como é impossível passar um camelo pelo buraco de uma agulha, também é impossível entrar no reino dos céus um rico que confia nas suas riquezas, que coloca o seu amor, o seu coração nas suas riquezas. É isso que Jesus quis dizer. Não é que os ricos não vão entrar no reino de Deus, se é um rico dadivoso, generoso, missionário, que dá. A única maneira de entrar um rico no reino de Deus é dando os seus recursos para ajudar pessoas e para pregar o evangelho. É a única maneira. Se ele guardar para si, para desfrutar e gozar de tudo que o dinheiro pode comprar, não tem esperança. Outro ponto importante desse texto é: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Para Deus não há nada impossível. A salvação é de Deus do começo ao fim. Claro, nós temos a nossa parte que fazer, que cooperar com Deus no processo da nossa salvação. Mas a salvação é uma obra divina, miraculosa, que nós simplesmente aceitamos e permitimos Jesus trabalhar no nosso coração. Agora vamos voltar à citação inicial. A palavra de Deus claramente nos afirma que poucos serão salvos. A segunda parte dessa citação é bem forte, mas tem que ser dita. Foi escrita para a igreja remanescente. Testemunhos para a igreja, volume 2.
Não é testemunho para a Igreja Batista, Metodista, para os católicos, é testemunhos, mensagens de Cristo para a Igreja Remanescente, Adventista do sétimo dia. Deus afirma o que ele afirma a seguir, porque ele já viu passado, presente e futuro. A mensageira de Deus afirma, é uma e a mesma coisa para Deus. Deus já está lá no futuro e ele viu o que viu e nos adverte, olha, eu já estou aqui no futuro. Eu estou vendo que vai ser uma grande decepção para muita gente. O problema é esse aqui. Arrumem esse problema. Cuidado. Jesus, no seu grande amor e misericórdia, nos manda testemunhos e advertência. Bom, vamos ver então a segunda parte da citação. A palavra de Deus claramente nos afirma que poucos serão salvos. E que a grande maioria, mesmo dos chamados, se provará indigna da vida eterna. Não terão parte no céu, mas receberão sua recompensa com Satanás e experimentarão a segunda morte. Isto é bem triste. A grande maioria do mundo e a grande maioria dos chamados, dos membros da igreja remanescente, dos adventistas do sétimo dia. A grande maioria do mundo e a grande maioria da igreja adventista se provará finalmente indigna da vida eterna. Não terão parte no céu, mas receberão a sua recompensa com Satanás e experimentarão a segunda morte. Uau, essa realmente é a citação, é uma das citações mais fortes de todo o Espírito de Profecia. Quem que diz isso? Jesus, o Espírito Santo. Por quê? Porque ele nos ama. Porque ele diz, olha, isso aqui eu estou vendo que vai acontecer, porque eu estou aqui no futuro já, eu estou vendo. O problema de vocês é esse aqui, ó. Resolvam esse problema. Qual é o problema? A citação segue. Ela vai dizer por que a maioria dos adventistas vão se perder. Para que nós possamos arrumar esse problema na nossa vida. Isso não é mensagem para desanimar ninguém. Ao contrário, para que você examine o seu coração e não tenha uma grande decepção no final da jornada. Antes de ver a terceira parte da citação, alguém poderá dizer, como é isso de se provar indigna da vida eterna? Quem acaso é digno da salvação? Ninguém é digno. Você é digno? Alguém vai perguntar, todos nós somos indignos da salvação? Sim, de certa maneira sim. Mas não é o que a Bíblia ensina. Vamos primeiro na Bíblia, ver a questão do digno e do indigno e no Espírito de Profecia. E depois então vamos dar a terceira parte da citação, que é a razão pela qual a maioria se perderá. Dignos ou indignos? Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Mateus 22, 8. Quer dizer, Jesus, o rei fez uma festa, no caso, o Pai Celestial, fez uma festa, convidou os judeus, no caso se aplica aos judeus, não eram dignos. Quer dizer, deveriam ter sido dignos, mas a sua atitude os fez indignos. Interessante. Vamos ver outra citação. Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam nem se dão em casamento. Lucas 20, 34 e 35. Quer dizer que interessante, haverá pessoas que serão consideradas dignas da salvação e outros que serão considerados indignos da salvação. E o que faz a diferença? Já vamos ver. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21, 36. Então, 3 citações dizendo que sim, haverá pessoas dignas e outras pessoas serão consideradas indignas. O que faz a diferença? O grande conflito, 483, parágrafo 2. Todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e que pela fé hajam reclamado o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, tiveram o perdão acrescentado ao seu nome nos livros do céu, tornando-se eles participantes da justiça de Cristo e verificando-se estar o seu caráter em harmonia com a lei de Deus, seus pecados serão apagados, e eles próprios, havidos por dignos,
da vida eterna. Impressionante. Vamos analisar um pouquinho essa citação. Tem que ver com o juízo investigativo. Se você não escutou o nosso tema no nosso canal, o juízo investigativo é importantíssimo para entender esse tema. Então, os dignos serão aqueles que, tornando-se participantes da justiça de Cristo, os que estarão cobertos com a justiça de Cristo, estar também o seu caráter em harmonia com a lei de Deus. Quer dizer, a pessoa terá o caráter de Cristo estampado na sua alma, na sua vida, e terá a justiça de Cristo, o que é a mesma coisa. O caráter de Cristo estampado em nós é a justiça de Cristo comunicada a nós. Justiça comunicada. E isto, a pessoa que estiver o caráter de Cristo, a justiça de Cristo, todos os pecados estarão perdoados, confessados e abandonados, a sua vida está em harmonia com a lei de Deus, essa pessoa será a vida por digna, considerada digna da vida eterna. Interessante, né? Então, por isso que o texto diz, a grande maioria, mesmo dos chamados, dos membros da igreja, se provará indigna da vida eterna. Por quê? Porque tem pecado na sua vida pecados que não foram arrumados. O seu caráter não está em harmonia com a lei de Deus. Temos no nosso canal também 2 temas sobre o caráter. Um é o caráter e outro é sede vós perfeitos. Os dois têm que ver com a formação do caráter perfeito, aperfeiçoar o caráter como o caráter de Cristo. Importantíssimo. Isto é a justiça de Cristo estampada em nós. Então, se a pessoa tem um problema na sua vida, tem pecado acariciado, que não foi abandonado, não foi confessado, não foi arrumado, agora no tempo de graça, ela será considerada indigna da salvação e receberá sua paga com Satanás, no lago de fogo que arde com fogo e enxofre. A palavra de Deus, nós vamos ver então toda a citação completa, sem parar. A palavra de Deus claramente nos afirma que poucos serão salvos e que a maioria, a grande maioria, mesmo dos chamados, dos membros da igreja, se provará indigna da vida eterna. Não terão parte no céu, mas receberão sua recompensa com Satanás e experimentarão a segunda morte. Agora vem a razão. Por quê? E o que devemos fazer para escapar dessa condenação? Homens e mulheres podem escapar à ruína se quiserem. É verdade que Satanás é o grande originador do pecado. Contudo, isso não desculpa o pecado de ninguém, porque ele não pode forçar os seres humanos a fazer o mal. Tenta-os, procurando mostrar o pecado como sendo atrativo e agradável, mas terá que deixar que a pessoa decida praticá-lo ou não. Ele não força os homens a se embriagarem, nem a permanecerem ausentes das reuniões religiosas, mas apresenta tentações de modo a fascinar para o mal. O ser humano é um agente moral livre para aceitar ou recusar. Bem claro, mais claro não pode estar. Satanás é o originador do pecado, ele nos tenta pecar, apresenta o pecado com uma luz agradável, atraente, mas quem decide pecar ou não, sou eu, é você. Ele não pode obrigar nenhuma pessoa a pecar, não pode. O problema é que nós temos um conceito errado de pecado. Dizemos que a pessoa nasce com o pecado, que a pessoa já nasce pecadora. Isso não está correto. Quando a pessoa escolhe pecar, o pecado é uma escolha. E uma criança não pode escolher, porque não tem capacidade para isso ainda. O pecado é uma escolha. O diabo vem, nos tenta. Se nós cedemos à tentação, se nós decidimos pecar, porque pecado é uma decisão errada, como Adão decidiu, como Eva decidiu, então você é um rebelde igual que Lúcifer, que Satanás, e receberá a mesma recompensa que ele receberá, que é o lago de fogo e enxofre. Nós temos que aprender a resistir ao pecado, em nome de Jesus. Poderemos haver caído milhares de vezes no mesmo pecado, mas tem que chegar um momento que nós possamos resistir, devemos resistir e vencer o pecado, em nome de Jesus, o poderoso conquistador. Terá que deixar que a pessoa decida praticá-lo ou não. O ser humano é um agente moral livre. E se você decide pecar,
contra Deus, decide fazer o que você sabe que é errado, Deus não poderá levá-lo para o céu. Deus expulsou de lá um bando de gente pecadora, rebelde, e Deus não vai levar pessoas rebeldes e pecadoras para o céu, porque senão o céu deixaria de ser céu, se transformaria no inferno lá em cima. A única esperança para o pecador é deixar de pecar, para o pecador lá do mundo e para o pecador adventista do sétimo dia. A única esperança é deixar de pecar. Se você não entende a questão do pecado, temos um tema no nosso canal, se chama Pecado. Ali você vai entender o que é realmente o pecado e como podemos vencer o pecado. Assim a sua vontade estará em harmonia com a vontade de Cristo. A sua alma será posta em comunhão com Deus. Então a única esperança do pecador é pedir perdão para Deus, arrependimento e abandonar o pecado. Esta é a única esperança de salvação. Jesus fez provisão para isto, para salvar o pecador. Jesus veio buscar e salvar o pecador, o que se havia perdido, mas não vai salvar-nos em nossos pecados, não vai salvar dos nossos pecados. A salvação é hoje, aqui e agora. Outra citação do mesmo calibre. Essa citação está tirada também de Testemunhos para a Igreja Adventista, volume 2, páginas 445. Tão impressionante como essa outra que acabamos de ver. Eu dividi essa citação em 4 porções. E vamos analisar uma porção de cada vez. Mas a citação é uma e a mesma. Uma parte se segue a outra. Primeira porção, número 1. Busquei no temor de Deus colocar diante de seu povo este perigo e seus pecados. Esforcei-me ao máximo de minhas débeis forças para despertá-los. Declarei coisas alarmantes que, houvessem eles crido, lhes causariam aflição e espanto, e os conduziriam ao arrependimento zeloso de seus pecados e iniquidades. O tema do estudo desta tarde está destinado a causar aflição e espanto naqueles que escutam. É isso mesmo. Causar aflição e espanto aos que escutam este tema. Este é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que você se aflija e se espante pelas coisas que Ele está dizendo que vai acontecer com você se não se arrepender e abandonar o pecado. Sermões suaves não produzem um efeito duradouro, diz a mensageira de Deus. Tem que ser direto ao ponto, chamar o pecado pelo nome. Quando você fala um assim, diz o Senhor, isso corta, isso fere, isso transforma a vida, isso faz com que o pecador se espante e abandone o pecado. Busque a salvação em Cristo Jesus. Arrependimento zeloso dos seus pecados e iniquidades. Coisas alarmantes. Mais alarmante que isso, não pode ser. Segunda parte. Expus-lhes que, pelo que me foi mostrado, somente um pequeno número daqueles que agora professam crer na verdade serão finalmente salvos. Novamente, uma parte bem dura. Alguns vão dizer, bom, ela está falando isso para os adventistas que viviam no tempo dela, contemporâneos dela, nos anos 1800. Com certeza. Mas se foram preservados nos testemunhos para a igreja, estão preservados para os adventistas até o fim dos tempos. E não creio que nós estejamos em melhores condições espirituais hoje do que estavam os adventistas contemporâneos a Ellen White. É para nós essa citação. É para você e é para mim. Pelo que me foi mostrado, Deus mostrou a ela. É aquilo que eu falei, Deus já está lá no futuro, lá no fim da história. E ele viu, e ele diz, olha, eu vi. E não é boa coisa que eu vi. Somente um pequeno número daqueles que agora professam a verdade, são adventistas, serão finalmente salvos. Por quê? Parte 3. Não porque não possam ser salvos. Não. Mas porque não querem ser salvos pelo modo apontado por Deus. O caminho indicado por nosso Divino Senhor é muito estreito e sua porta muito apertada para admiti-los, enquanto apegados ao mundo ou abrigando o egoísmo ou pecado de qualquer espécie. Não há espaço para essas coisas. Não é que Deus não possa salvar os adventistas. Não. Deus quer, pode e quer salvar a todos os adventistas. Mas acontece que nós, adventistas,
Queremos ser salvos à nossa maneira. Eu quero ser salvo, sim, mas da minha maneira. E Deus diz o quê? Não, Senhor. Se você vai ser salvo, você vai ser salvo à minha maneira, ou não será salvo. Assim mesmo. Deus tem a sua maneira. Nós queremos ser salvos com a nossa mundanidade, com os nossos ídolos acariciados, com os nossos pecados. Mas Deus diz que não, o caminho é muito estreito, não passa. Agora você entende um pouquinho mais aquele texto. Muitos procurarão entrar e não poderão. Por quê? Porque não querem soltar os seus pecados e ídolos acariciados. Enquanto apegados ao mundo, ou abrigando egoísmo ou pecado de qualquer espécie, não há espaço para essas coisas. Não passa através da porta estreita. A porta estreita é muito estreita. Não passa. E a quarta parte da citação. Contudo, não há senão poucos que consentirão em separar-se delas para que possam passar pela porta estreita e entrar pelo caminho apertado. Esse é o checkmate. Temos problemas na vida, temos pecados, temos apostasias, temos rebeliões. Jesus pode curar a todas essas coisas e pode perdoar a todos os pecados. Acontece é que muitos não consentirão apartar-se dos seus ídolos e pecados. Simplesmente não consentirão, não querem. Então, simplesmente Deus não poderá salvá-los, porque não querem entrar no modo de salvação de Deus. Querem ser salvos à sua maneira. E para Deus, não tem outra maneira de salvação. Poucos consentirão em separar-se destas coisas que Deus abomina e odeia. Por quê? É a natureza humana que se apega tanto ao pecado. Por isso que Jesus chorou. Sabe que Jesus chorou? 2 vezes a Bíblia fala que Jesus chorou no seu ministério sobre Jerusalém. Não só sobre Jerusalém, ele viu mais além de Jerusalém. Os pecadores, seres humanos, atraídos e agarrados ao pecado e não querem soltar e vir a Jesus para terem vida eterna. Ele chorou. Mas não há muitos que sentem não poderem ser salvos por professarem a verdade, a menos que se santifiquem através da verdade. Em resposta à oração de nosso divino Senhor, a seu Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. As pessoas geralmente pensam que são salvas somente por professar a verdade. Muitos adventistas pensam que já são salvos só por ser adventistas, por crer na verdade para esse tempo. Recebem um grupo de uma série de estudos bíblicos, concordam com todos eles e dizem, pum, pronto, se batiza e acham que estão salvos. Não. Deve ser santificada a vida pela verdade. Se a verdade não pode santificar a nossa vida, então não temos parte com Cristo no seu reino. Não pode ser. Nicodemos entendeu isso depois daquela visita noturna de Jesus. Ele não entendeu tudo que Jesus falou. Essa coisa de ser levantado e como a serpente, ele não entendeu muito. Mas uma coisa ele entendeu. O fato de professar a verdade não capacita ninguém, não prepara ninguém para a salvação e para um lugar no reino de Deus, a menos que a verdade santifique a vida. Outra citação do mesmo calibre. Esse está, Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 608. Na última visão a mim dada, foi-me mostrado o alarmante fato de que apenas pequena porção dos que agora professam a verdade serão santificados e salvos por ela. Então, para ser salvo pela verdade, temos que ser santificados pela verdade. Mas ela viu que um pequeno número, poucos, serão finalmente santificados pela verdade e serão salvos. Muitos haverão de se pôr acima da simplicidade da obra, conformar-se-ão com o mundo, adotando ídolos e tornando-se espiritualmente mortos. Os humildes e abnegados seguidores de Jesus buscarão a perfeição de caráter, a justiça de Cristo, deixando para trás os adventistas que são indiferentes e amantes do mundo. Isso se trata. Há adventistas que são indiferentes, amantes do mundo. Mas aquele pequeno grupo que é abnegado, que busca realmente a salvação, vai seguir até alcançar a perfeição do caráter de Cristo e a santificação e a justiça de Cristo e será salvo.
Foi-me apontado o antigo Israel. Apenas 2 dos adultos, dentre o vasto exército que deixou o Egito, entraram em Canaã. Seus cadáveres ficaram espalhados no deserto por causa de suas transgressões. É o mesmo problema, irmãos, do Antigo Testamento, no Novo Testamento, agora. O problema é o pecado. O Israel moderno está em maior perigo de esquecer-se de Deus e ser levado à idolatria do que o antigo povo de Deus. Adoram-se muitos ídolos, mesmo entre os professos observadores do sábado. Qual é o teu ídolo? Qual é o teu pecado? É obra do Espírito Santo nos convencer de pecado e nos dar fé e graça para vencer o pecado, em nome de Jesus. Quando eles vencerem os pecados que Deus odeia, Jesus entrará e ceará com eles, e eles com ele. Apocalipse 3:20, a mensagem para Laodiceia, da testemunha fiel e verdadeira. Esse texto é muito interessante, lança luz sobre a questão da porta. Por que a porta não abre? Por que Jesus não pode entrar? Primeiro, Jesus não força a entrada. Nós temos que abrir. Mas por que a porta não abre? Porque está emperrada, está cheia de coisa atrás da porta. Que coisas? Pecados, ídolos, mundanismo. Quando eles vencerem os pecados que Deus odeia, Jesus vai entrar e vai cear com eles e eles com ele. Uma relação salvadora, uma relação de justificação pela fé, de santificação. Quem vos descreverá as lamentações que se levantarão quando, na linha divisória que separa tempo e eternidade, o justo juiz erguer a voz e declarar: é tarde demais. Por muito tempo estiveram abertos os amplos portais do céu, e os mensageiros celestes convidaram e rogaram: quem quiser tome de graça da água da vida. Apocalipse 22:17. Que citação mais triste, mais lamentável, mais decepcionante. Linha divisória que separa o tempo e a eternidade. Chegará um momento que Deus vai dizer: é tarde demais. Quem entrou, entrou. Quem não está pronto, ficará fora. Quem poderá descrever as lamentações que se levantarão? Lamentações. Quem vai se lamentar mais? Aqueles que conheciam a verdade, aqueles que conheciam o que perderam. As pessoas do mundo não sabem o que vão perder. Nós sabemos o que vamos perder. Que lamentações! Você pode lamentar, você pode gritar, você pode chorar, arrancar todos os cabelos da cabeça, não vai fazer diferença alguma. Deus não é como um pai condescendente que quando o filho esperneia e grita porque quer bala, chocolate, isso, quero. Então o pai e a mãe dizem: não, ok, tá aí, toma aí chocolate, toma bala. Deus não vai mudar de ideia. Deus não vai mudar o veredito, não vai adiantar. Olha que interessante essa citação bíblica. Provérbios, capítulo 1, 24-30. Terrível citação, se aplica a esta época. Mas por que clamei e vós recusastes? Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção? Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão? Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei. Vindo o vosso temor, vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia, então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Triste passagem. Deus disse que eu me rirei da vossa perdição e zombarei. Podem gritar, clamar o que quiserem. Deus não vai escutar. Agora ele escuta. Chegará um momento que ele vai dizer: demasiado tarde. Parábola de Jesus 169. Deus é amor. Demonstrou esse amor na dádiva de Cristo, quando deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Mas o amor de Deus não o leva a desculpar o pecado. Não o desculpou em Satanás, não o desculpou em Adão ou em Caim, nem o desculpará em qualquer outro homem. Não tolerará nossos pecados e não passará por alto nossos defeitos de caráter. Espera que vençamos em seu nome. Assim é, exatamente como é o plano da salvação.
Deus fez provisão, Jesus fez toda a provisão para vencermos o pecado e os nossos defeitos de caráter. E que nossa vida, nosso caráter se aperfeiçoe à semelhança do caráter de Cristo. Mas não pode e não vai desculpar e passar por alto os nossos pecados. Temos que, pela graça de Cristo, pelo sangue de Jesus, ser limpados, ser lavados pelo sangue da aspersão. A vida de Cristo na terra foi uma expressão perfeita da lei de Deus. E quando os que professam ser seus filhos receberem caráter semelhante ao de Cristo, obedecerão aos mandamentos. Então o Senhor poderá contá-los com toda a confiança entre os que formarão a família do céu. Trajados com as vestes gloriosas da justiça de Cristo, participarão da ceia do Rei. Tem o direito de associar-se com a multidão lavada no sangue. Impressionante a citação, impressionante. Está dizendo aqui que somente Deus pode ter confiança de levar uma pessoa deste mundo pecador e caído para o céu, se essa pessoa tiver um caráter semelhante ao de Cristo. Senão, não há segurança. E também está dizendo nessa citação que ter um caráter semelhante ao de Cristo é a mesma coisa que estar trajado com as vestes gloriosas da justiça de Cristo. E é a mesma coisa que ser lavada no sangue de Jesus. É a mesma coisa, são expressões similares que significam a mesma coisa. Interessante. Então agora podemos entender uma coisa a mais. Os ouvintes de pedregais. Lembra da parábola do semeador? Uma parte da semente caiu entre os pedregais e nasceu rápido, mas como não tinha muito solo, muita raiz, veio o sol e secou. São cristãos superficiais, que Deus não pôde terminar na sua vida a obra de preparação. Estão as virgens insensatas, é outro grupo, também eram cristãos, eram adventistas, mas faltou. O seu caráter não foi polido, não foi lavado completamente no sangue de Jesus. Começou, mas não foi terminado. Os laodicenses também é uma questão, a mesma coisa, tem pecado acariciado, tem ídolos acariciados na vida. E o homem sem as vestes de bodas, aquele homem que não tinha o caráter e as vestes da justiça de Cristo. Esses quatro grupos representam um e o mesmo grupo. São as mesmas pessoas, são aqueles que se perdem. São aqueles cristãos que conhecem a verdade um pouco para acalmar a sua consciência, mas não foram totalmente transformados e lavados no sangue de Jesus e se perdem. Tanto os ouvintes de pedregais, como as virgens insensatas, como os laodicenses e como o homem que não tinha as vestes de bodas. Por isso é advertência para nós. Os meios estão providos, e ninguém terá qualquer desculpa para o pecado. Se deixardes de vencer, há razões para isto. Não quereis obedecer à vontade revelada de Deus. Não quereis orar. Não vos quereis esforçar. Não quereis combater os maus hábitos e os pensamentos não santificados. Sereis mais fortes do que Deus? Podeis então, ousareis então contender com o Eterno? Levantai-vos e fazei uma trincheira contra Satanás. Fazei alguma coisa e fazei-o agora. Arrependei-vos agora, confessai, perdoai. Um dia de fogo e de tempestade está prestes a irromper sobre o nosso mundo. Conformai vossa vida aos simples princípios da palavra de Deus. Buscai o auxílio do Espírito de Deus pela oração, pela vigilância, e saireis mais do que vencedores por aquele que nos amou. Testemunho para os ministros, 4:55. Conselhos de Deus. Faz alguma coisa agora. Confissão, arrependimento, lutar contra o pecado, lutar contra os pensamentos maus, buscar a Deus, clamar a Deus pelo Espírito Santo. Agora é o momento, antes que Deus diga tarde demais. Que ninguém diga, eu não posso remediar os meus defeitos de caráter, pois se chegardes a essa conclusão, por certo deixareis de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em vossa própria vontade. Se não quiserdes, então não podereis vencer. A real dificuldade provém da corrupção de corações não santificados e na relutância por submeter-se ao controle de Deus. Relutância por submeter-se ao controle de Deus. Em outras palavras, não querem se submeter à ordem de Deus, à vontade expressa de Deus.
têm preferência pelos seus caminhos, pelos seus gostos e não querem submeter-se. Quando o nascido do coração tiverem um determinado propósito de vencer, terão a disposição para vencer e cultivarão os traços de caráter desejáveis e se empenharão no conflito com firme e perseverante esforço. Exercerão incessante vigilância sobre seus defeitos de caráter e cultivarão costumes corretos nas pequenas coisas. A dificuldade de vencer será diminuída proporcionalmente à santificação do coração pela graça de Cristo. Às vezes a obra de vencer e alcançar a salvação parece uma tarefa gigantesca, parece um gigante tão grande que dizemos como os espias, os 10 espias infiéis, é impossível ser salvo. É impossível ser salvo, humanamente falando, mas para Deus tudo é possível. À medida que Deus vai se santificando o coração pela graça de Cristo, e que a gente vai se aproximando mais do caráter de Cristo, a gente vai se aproximando mais e a dificuldade vai diminuindo, até que Deus complete a obra da nossa vida. Quando lemos que muitos procurarão entrar e não poderão, queremos entender o que devemos fazer a fim de ter êxito. É muito triste para nós a declaração de que haverá os que hão de deixar de entrar por aquela porta estreita, porque apenas procuram entrar e não se esforçam. Lutai por entrar pela porta estreita, pois se meramente o buscardes, sem fazer esforço, não o conseguireis. Então, todos querem a salvação, todos querem ser salvos, todos querem ir para o céu, mas não todos estão dispostos a fazer uma entrega completa, a buscar de todo o coração, a buscar com esforço, e não qualquer esforço. Olha que tipo de esforço Deus fala que devemos ter. Não devemos, porém, lisonjear-nos pensando que estamos seguros, enquanto fazemos apenas débeis esforços em nosso favor. Devem ter peso para nós as palavras de Cristo. Porfiai, esforçai-vos desesperadamente por entrar pela porta estreita. Não é um esforço comum, é um esforço desesperado para entrar pela porta estreita, para conhecê-lo. 266. Disse Cristo: esforçai-vos, porfiai por entrar. Não penseis que podereis ganhar a recompensa eterna por qualquer esforço comum ou fácil. Tendes em vosso encalço um inimigo traiçoeiro. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Podemos fazer esforço em nossas próprias forças, mas sem êxito. Quando, porém, nos deixamos cair fracos, carecidos e em dores sobre a rocha que é Cristo, sentindo do íntimo do coração que nossa vitória depende de seus méritos e que todos os nossos esforços em si mesmos, sem o auxílio especial do maior vencedor, de nada adiantarão, então Cristo, de preferência, nos deixar sucumbir lá da glória, e enviaria todos os anjos do céu para nos salvar do poder do inimigo. Para conhecê-lo, página 301. Maravilhosa citação. O nosso esforço deve ser proporcional ao valor da recompensa que queremos alcançar. E essa recompensa é a vida eterna. Um esforço não comum, mas um esforço agonizante. Ela usa essa expressão mesmo. Profetas e Reis, página 38. Todos os que entrarem na cidade de Deus hão de fazê-lo pela porta estreita, por agonizante esforço, angustiante esforço, pois não entrará nela coisa alguma que contamine. Reavivamento e seus resultados. Devemos vigiar e orar, lutar com desesperado esforço para entrar pela porta estreita. Todas essas palavras se referem a um esforço como o esforço que Jesus fez. A Bíblia diz que Jesus clamou com grandes clamores e lágrimas àquele que o podia guardar da morte eterna. Grandes clamores e lágrimas. Aqueles que, embora tendo toda a luz da verdade a lhes brilhar sobre a alma, e devendo ter obras correspondentes à sua profissão de fé, ainda assim são atraídos pelo pecado, erigindo ídolos em seu coração, corrompendo sua alma diante de Deus, contaminando aqueles com quem eles se unem no pecado, terão seus nomes apagados do livro da vida, e serão deixados nas trevas da meia-noite, sem óleo nos vasos nem nas lâmpadas.
Aqui está a receita para se tornar uma virgem louca ou insensata. Só seguir o que está escrito aqui. São atraídos pelo pecado, erigem ídolos no seu coração, corrompem os que estão à sua volta, tendo a luz da verdade, não caminham na luz. Seus nomes serão apagados do livro da vida. Quando? No juízo investigativo. E a sua luz se tornará em trevas. As virgens loucas, insensatas. Portanto, se não formos salvos, a culpa não estará com Deus, mas conosco, porque deixamos de cooperar com os agentes divinos. Nossa vontade não coincidiu com a vontade de Deus. Vontade perversa, vontade que vai em contra da vontade de Deus. Não queremos nos submeter à vontade do Pai Celestial, mas queremos fazer as coisas de acordo com a nossa concupiscência, o nosso gosto, o nosso desejo. Mas ninguém que tenha caído deve se desesperar. Sempre tem uma mensagem de consolo, porque muitos de nós caímos, pecados grosseiros. Ninguém que caiu deve se desesperar. Homens encanecidos, quer dizer, com cabelos brancos, uma vez honrados por Deus, podem chegar a ter envelhecido as suas almas, sacrificando a virtude no altar da luxúria. O que é luxúria? Não é o luxo. Luxúria é a imoralidade sexual. Procure no dicionário, vai ver que é isso mesmo. Homens velhos podem ter sacrificado a sua virtude no altar da imoralidade sexual. Pornografia, fornicação, adultério. Mas se arrependem, abandonam o pecado e voltam-se para Deus, ainda há esperança para eles. Aquele que declara ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, faz também o convite: deixe o ímpio o seu caminho e homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E ele diz: eu sararei a sua rebelião. Ele declara: eu voluntariamente os amarei. Impressionante citação de Profetas e Reis, página 38. Que maravilhoso Deus nós servimos. Que tanta misericórdia, que tanta paciência, que tanta compaixão. Ele diz: eu sararei a rebelião de vocês. Eu sararei a apostasia de vocês. Eu perdoarei e sararei os pecados de qualquer. É só vim ter comigo. Vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Vinde e arrazoemos. Ele está pronto a perdoar. Mas, como já lemos anteriormente, são poucos os que estarão dispostos a fazer isto e a separar-se dos seus pecados. Mas o Senhor reprova e corrige o povo que professa guardar a sua lei. Nós, adventistas do sétimo dia, Testemunhos para a Igreja Adventista, volume 5. O Senhor reprova e corrige o povo que professa guardar a sua lei. Aponta-lhes os pecados e manifesta-lhes a iniquidade, porque deles deseja separar todo pecado e impiedade, a fim de que aperfeiçoem a santidade em seu temor. Deus os repreende, reprova e castiga, de modo a serem purificados, santificados, elevados, sendo afinal exaltado a seu próprio trono. Impressionante o plano de Deus. Por isso que Deus joga os nossos pecados na nossa cara, na nossa frente. Vocês estão fazendo isso, é pecado. Esse é o trabalho do pastor, do ancião de igreja, chamar o pecado pelo nome. Mas ninguém faz isso mais na igreja, não. O pastor que faz isso, e o ancião que faz isso não vai ficar muito famoso na igreja. Pelo contrário, vai ter problemas. Mas o Senhor reprova e castiga o seu povo, reprova e corrige, porque quer elevar-nos, santificar-nos e finalmente exaltar-nos ao seu trono. Por isso que ele nos corrige e reprova. Amplas providências foram tomadas para todos os que sincera, fervorosa e ponderadamente se dedicam à obra de aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. Força, graça e glória foram providas por meio de Cristo, para serem levadas por anjos ministradores aos herdeiros da salvação. Ninguém é tão baixo, tão corrupto e vil, que não possa encontrar em Jesus, que morreu por ele, força, pureza e justiça, se abandonar os seus pecados, deixar sua conduta de iniquidade
e volver-se de todo o coração para o Deus vivo. Ele está à espera de todos para tirar-lhes a vestimenta manchada e poluída pelo pecado e cobri-los com um manto branco e resplandecente da justiça, e ordena que vivam a vida eterna e que não pereçam na morte eterna. Testemunho para a Igreja, volume 2, 453. Sabe que Adão recebeu visões de Deus? Adão recebeu visões de toda a história do pecado da humanidade. E ele ficou estarrecido com o que Deus mostrou para ele, com uma coisa especial. Ele viu a vida de Jesus, na primeira vez que quando veio, a sua morte na cruz, a sua rejeição, até o fim da história deste mundo. Mas o que estarreceu ele foi o seguinte, citação do livro História da Redenção, página 48. Olha que impressionante. A Adão foram revelados importantes eventos futuros, de sua expulsão do Éden ao dilúvio, e progressivamente até o primeiro advento de Cristo sobre a terra. Seu amor por Adão e sua posteridade levaria o Filho de Deus a condescender em tomar a natureza humana, e assim elevar, mediante a sua própria humilhação, todos aqueles que nele crescem. Tal sacrifício era de suficiente valor para salvar o mundo inteiro, mas apenas uns poucos se beneficiariam da salvação a eles levada por um tão maravilhoso sacrifício. E então, a essas alturas, o que você responderia? São poucos os que se salvam? Ou são muitos? Poucos se beneficiariam da salvação a eles levada por um tão maravilhoso sacrifício. Adão ficou estarrecido que um sacrifício tão grande de Cristo, tão infinito, poderia salvar a todo ser humano que uma vez viveu nessa terra. É tanto o poder e a eficácia do sangue de Cristo que todos os seres humanos poderiam ser salvos. E Adão ficou estarrecido ao ver que uns poucos somente se beneficiariam deste maravilhoso sacrifício. Mas por quê? Por quê? Segue a citação, segue. A maioria não satisfariam as condições. Já vimos quais são as condições. Em outras palavras, seriam considerados indignos da salvação. A salvação é um presente, é um dom de Deus. Mas se Deus, ao examinar a nossa vida, nos considera indigno, ele não merece a salvação. Olha como ele atua, o que ele faz? A maioria não satisfariam as condições requeridas deles para participar, para serem participantes de sua grande salvação. Eles prefeririam o pecado e a transgressão da lei de Deus, antes que arrependimento e obediência, confiando pela fé nos méritos do sacrifício oferecido. Esse sacrifício era de um valor tão infinito que tornava o homem que dele se prevalecesse mais precioso do que o ouro fino, mais precioso mesmo que uma cunha de ouro de Ofir. As condições da salvação: obediência perfeita à lei de Deus, submissão completa à vontade de Deus. Mas a maioria preferiria o pecado e a transgressão antes que virem a Cristo com arrependimento e confissão e abandono do pecado. Que terrível a história do pecado. Às vezes eu me falo para mim mesmo, que terrível a história do pecado. Que terrível vai ser. Foi terrível para Deus, foi terrível para Jesus e será terrível para uma grande maioria de pessoas deste mundo e da igreja também. Efésios 5, 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Jesus está purificando um povo, para apresentar este povo a si mesmo, no dia final, como um povo sem mancha, imaculado, sem ruga, sem defeito, sem pecado, santos. Mas a maioria de nós dizemos, não se pode, não se pode. Quem que pode guardar a lei de Deus? Ninguém pode. Vamos seguir pecando até o dia da volta de Jesus. Doutrina satânica, pregada dos nossos púlpitos, às vezes pelos mesmos pastores, e repetida pelos líderes da igreja. 2 Coríntios 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito,
aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Purifiquemo-nos de toda impureza, da carne e do espírito, quer dizer, do corpo e da mente. Limpeza de corpo, reforma de saúde, bons hábitos e pureza da mente, limpando da contaminação das coisas que colocamos dentro da mente, pelos nossos olhos e ouvidos. E concluímos com aquele texto que já lemos uma vez, Testemunhos para a Igreja, volume 1, 188. Quando eles vencerem os pecados que Deus odeia, Jesus entrará e ceará com eles, e eles com ele. Que Deus te ajude e que Deus me ajude, que possamos cumprir as condições pelas quais é dada a promessa e que possamos ser um destes poucos que terá o caráter de Cristo estampado em nossa mente. Terá a justiça de Cristo nos cobrindo e possamos ser achados dignos de um lugar no reino dos céus. É a minha oração. Amém. Em nome de Jesus.